Quando a boa semente encontra uma boa terra. Essa vai ser a nossa mensagem de hoje. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo de número 13. Aqui vai ser o início dessa mensagem. Eu vou inverter a ordem numa direção do Espírito Santo, para que Deus ele possa assim alcançar o nosso coração. Mateus capítulo 13, eu vou começar lendo o versículo de número 1 ao versículo 3. Hoje nós chegamos nesse diga, e eu quero e sei que Deus há de abençoar você. O versículo 1 diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando nós olhamos o semeador, ele, entre tantas características, duas são mais importantes e essenciais. A semente, ela precisa ser boa. Carece que a semente, ela precisa ser uma boa semente, para que ela possa produzir um bom fruto. Mas o semeador também, ele precisa de uma boa terra, de uma terra que seja rica em minerais, para que a semente, ela possa germinar e ela possa produzir um verdadeiro fruto. Quando nós trazemos essa mensagem, e esse é o nosso propósito, Jesus ele usa parábolas, é uma ilustração de algo que era muito comum ao cotidiano deles, é algo que eles estavam muito familiarizados. O trigo era algo muito peculiar daquela época, e eles entendiam muito bem do que Jesus estava falando. Era necessário que a semente ela fosse boa, mas o local aonde essa semente ela fosse semeada, ele precisava ser bom. O Brasil é conhecido como aquilo que você planta dá. Quantas vezes eu lembro que a minha mãe ela usava muito essa expressão de terra preta. Terra preta é terra boa, aquela terra fértil, aonde você pode ali plantar e aquilo vai produzir uma verdadeira semente, vai produzir um verdadeiro fruto. Então Jesus usava de parábolas para questões espirituais. E é sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Daquilo que Deus, pela sua palavra, Ele vai falar ao nosso coração. Só que eu vou inverter a mensagem numa direção do Espírito Santo. Então, aí em Mateus, Jesus, ele mostra o local onde foi semeado, mas Jesus traz a explicação dessa mensagem. E a gente vai nos debruçar sobre isso. E eu creio e sei que Deus há de falar muito ao seu coração. Aí no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus começa essa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 8, diz: e a outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo de número 23, Jesus traz a explicação dessa parábola. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, 80, 60 e outro 30. Quando nós observamos, irmãos, é esse coração que Jesus ele tem procurado. Nós entendemos esse coração, a pessoa que ela vai tendo um contato com Deus. Nós podemos observar que é o coração que foi regenerado por Jesus. Aquele coração daquela pessoa que foi alcançada por Deus, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, que era necessário
que ele nascesse de novo. É a boa terra, a qual Deus ele vai preparando para que a boa semente do reino, do evangelho, ela possa ser pregado no nosso coração. Essa boa terra, ela pode representar o início da nossa caminhada com Deus. Quando o seu coração se voltava para o Senhor em todo o tempo. Aqui nós podemos olhar aquilo que sempre falamos, o nosso primeiro amor para com Cristo. Seja de estar na casa de Deus, seja naquilo que você fazia, naquilo que você exercia em relação para o Senhor Jesus. Só que nós caminhamos e vamos vivenciando muitas situações. E não é por acaso que nós vamos começar essa mensagem pelo final. Quando nós olhamos um pouquinho acima, Jesus, ele traz uma característica representando um coração. No livro de Mateus mesmo, no capítulo de número 13, o versículo é o versículo de número 7. A outra caiu em espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Jesus falando que quando o semeador saiu, a semente, ela caiu aonde havia espinhos. E os espinhos sufocaram essa palavra. E aí Jesus traz a explicação dela. Versículo 22. Diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam e fica o quê? Infrutífera. Então, quando nós olhamos o coração entre espinhos, que Jesus ele identifica, é um coração dividido. A pessoa ela não consegue agradar a Deus, porque ela sempre trilha dois caminhos. O coração dela está dividido. O coração dela não é completo do Senhor. O coração dela não é completo de Deus. É um coração dividido. A palavra divisão, ela vem de duas visões. A visão do homem e a visão de Deus. Então, quando nós olhamos, nós podemos seguir a nossa visão, a nossa direção e deixar a direção do Senhor de lado. Nós perdemos, porque o melhor caminho é o caminho do Senhor. Então, a Bíblia, ela nos mostra que o Senhor, ele semeia, só que ela cai entre espinhos. Então, é semeada, presta atenção, na mesma terra, só que os espinhos, eles vão crescendo. Por isso que, quando nós começamos com Jesus, o coração é um coração bom. Mas o decorrer da trajetória, muitas coisas vão acontecendo, que vão alcançando o coração. Espinho é tudo aquilo que vai sufocando, que vai matando a palavra, que vai disputando com a palavra de Deus, no mesmo solo, que vai desfrutando dos mesmos nutrientes, do mesmo sol, da mesma água. É aquilo que não era para estar no coração. Quando Jesus, embaixo, em Mateus 13, ele fala da parábola do trigo, e Jesus ele diz assim, olha, do trigo e do joio, ele diz que algo foi semeado, mas o inimigo semeou o joio, e ambos cresceram juntos. E o interessante ali é que eles vão disputar de tudo que aquela terra ela pode prover. Então eu preciso olhar e observar se não há espinhos no meu coração. É o coração que há pouco espaço para Deus. É um coração que é dividido. Que o Senhor não tem a totalidade desse coração. E a nossa Bíblia nos mostra que quando esses espinhos crescem, eles vão sufocando a palavra de Deus.
decepções, tristezas, muitas vezes chateações, revoltas que vão alcançando o seu coração. Então, deixa-se de ter um coração bom e o coração começa a ser alcançado, e a Bíblia ela nos mostra que o coração é alcançado por espinhos. Deus deixa de ser a sua prioridade. O Senhor já não é mais o primeiro, porque o coração é dividido. Será que o tempo está levando o nosso coração a isso? Nós servimos a Deus, mas o nosso coração não é total do Senhor. A palavra do Senhor diz: filho meu, dai-me o teu coração. Será que você permitiu que espinhos crescessem no seu coração? A palavra de Deus, ela é sufocada. Mas Jesus, ele fala mais. Aí mesmo no livro de Mateus, no capítulo 13, o versículo 5, o Senhor diz assim: e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aí Jesus explica o versículo 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, se o coração com espinho, a terra com espinho é um coração dividido, quando Jesus nos mostra o solo pedregoso, é aquilo que é superficial. Porque a Bíblia diz que havia uma camada de terra, mas por baixo havia pedras. Então a semente, que representa a palavra, ela não consegue criar raiz. A pessoa, ela não consegue criar raiz em Deus. Ela não consegue se alicerçar em Cristo. Ela não consegue se alicerçar no Senhor. Ela vive uma vida superficial diante de Deus. Por isso que Jesus, ele nos mostra algo que, ainda que ela possa ter crescido, mas algo que não acontece, nem no solo com espinhos, e nem no solo rochoso. Não produz fruto. Não produz fruto. E lembra o que Jesus diz: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, o que determina se nós vamos frutificar é como nós vamos mantendo o nosso coração com o tempo na nossa caminhada com Deus. Porque o coração que no início a pessoa está ali, vou usar essa palavra, ela está apaixonada por Jesus, irmãos, ela engrandece a Deus, como diz, ela dá bom dia para Porsche, a vida dela é uma realização completa, ela ama a presença de Deus, ela ama estar na igreja, mas Satanás sabe disso, e vai trabalhar de forma insistente no nosso coração, para que o nosso coração seja um coração com espinhos, para que vá sufocando a palavra de Deus no seu coração, ou que o seu coração seja um coração com pedras, porque ainda que a semente ela possa ser semeada no seu coração, mas ela não frutifica. Irmãos, não basta só estar na igreja, eu preciso estar enraizado em Deus. O que determina se uma árvore ela permanece de pé são suas raízes. Então não basta só crescer,
Eu preciso crescer com raízes, alicerçado em cada promessa de Deus, alicerçado em cada palavra de Deus, em tudo aquilo que o Senhor declara pela sua palavra. Por isso eu preciso olhar e entender que o solo pedregoso é aquele solo superficial. Só que a Bíblia, ela nos mostra algo. Eu vou voltar em Mateus capítulo 13, o versículo é o versículo de número 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Perceba que a pessoa ouve e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E por não ter raiz, é de pouca duração. Então, Jesus está mostrando, porque muitas pessoas abandonam a fé, porque muitas pessoas abandonam o Evangelho, porque ela não cria raiz em Deus. E isso é necessário para cada um de nós. Por isso, irmãos, não basta só você crescer, você tem que crescer com raízes. É você pegar uma promessa de Deus e você se alicerçar nela. É você se envolver nela a cada dia e a cada momento. Ele vai falar mais. Aí mesmo em Mateus, do capítulo 13, é o versículo 4. E quando semeava, outra parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E aí o versículo 19, o Senhor Jesus explica. Ouvindo alguém a palavra e não entendendo. Quando nós olhamos esse coração, é aquele solo que ele não foi preparado. É aquele solo endurecido. É aquele coração que, diante de Deus, ele se tornou inflexível, que não aceita a correção. No livro de Provérbios, no capítulo 29, o versículo 1, o Senhor diz algo. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será o quê? Quebrantado. Tem palavra que diz que ele será destruído. Irmãos, quando nós estamos num culto, o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração. Mas a Bíblia diz que esse coração, o coração era bom, depois ele se tornou um coração cheio de espinhos. Depois ele se tornou um coração que foi sufocado pelas dificuldades, pelas batalhas, pelas adversidades da vida, que vão sufocando tudo aquilo que era para ser frutífero. Ele deixa de ser esse coração e ele se torna um coração cheio de pedras, amargurado, um coração que se dá à murmuração. E nós temos que tomar cuidado, porque todos os dias nós somos cercados de pessoas que querem semear algo no nosso coração. Olha, não vale a pena servir a Deus. É desnecessário você viver uma vida em santidade. Deus não precisa mais de jejum. Todos os dias nós encontramos pessoas que vêm semeando pedras, discórdias, desânimo, referente às coisas de Deus. Que você não precisa fazer isso, que você não precisa fazer aquilo, que é desnecessário isso, que é desnecessário aquilo. A questão é a quem nós estamos ouvindo. A Bíblia nos mostra que quando no sétimo dia Deus terminou a criação, Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez é bom. Mas a partir do momento que Eva dá ouvidos à serpente, é nesse momento que aquilo que era perfeito, que aquilo que era bom, foi destruído, irmãos. Isso acontece conosco. Talvez o seu coração já foi um coração bom, mas está um coração cheio de espinhos.
Está um coração cheio de pedras, um coração cheio de porquês diante de Deus. Mas não era assim. Cuidado para que o seu crescimento não te distancie da presença de Deus. Eu sempre tive algo no meu coração, que se Deus me der algo que me afaste da presença dEle, isso não vem de Deus. Porque como é que Deus vai me dar alguma coisa que me distancie dEle? Aquilo que vem do Senhor vai me aproximar. Mas a Bíblia diz que o coração, ele se tornou um coração como um coração inflexível, é um coração duro. No livro de João capítulo 14, o versículo 26, nós entendemos a palavra pelo Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Perceba que a Bíblia, ela nos mostra que se alguém ouvindo a palavra e não entendendo, o homem sem a presença do Espírito Santo, ele não consegue compreender a Bíblia. No livro de Atos capítulo 8, quando Filipe está diante daquele etíope, quando ele está lendo Isaías 53, Filipe pergunta para ele: você entende o que lês? O que ele responde? Não. Porque nós só compreendemos as Escrituras pelo Espírito Santo. Então, quando o nosso coração se torna endurecido, é porque nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós deixamos de andar segundo a direção do Espírito de Deus. E o coração ficou endurecido. E o coração se tornou petrificado, irmãos. A palavra não vai frutificar. Por isso, toda semente em solo duro, em solo inflexível, não frutifica. A pessoa que ela está ouvindo, mas ela não dá importância. Todos nós talvez passamos por algo. Você está num culto, você está ouvindo uma mensagem, e aí no seu coração você diz: poxa, essa palavra é para fulano, sempre é para o outro, nunca é para a gente. Ah, se fulano tivesse aqui, ah, se ele tivesse ouvindo essa mensagem. A pessoa que ela está ouvindo, mas ela não dá a devida importância. Por isso o coração era bom, ele se tornou cheio de espinhos. Depois, pedras, até chegar a um ponto que o coração ficou endurecido. Só que quando a gente observa, todos estavam ouvindo. Mas somente o coração bom, ele produziu fruto. Diga glória a Deus. Mas como a Bíblia diz, o semeador, que é o nosso Deus, ele saiu a semear a sua boa semente. A questão é, como é que está o nosso coração? Se nós fôssemos nos enquadrar nessa mensagem, qual seria o seu coração? Isso responde muitas questões em relação ao que você tem falado com Deus. Porque somente o coração bom, ele produziu fruto. Somente a terra boa, ela conseguiu produzir o verdadeiro fruto. E é esse coração que o Senhor espera de cada um de nós. E é esse coração que nós precisamos. O coração bom, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser guardado, ele precisa ser preservado. Provérbios 4, 23 diz: filho meu, guarda o seu coração. Do que? De tudo.